Imagine isso. Você acorda numa manhã aparentemente comum, olha ao redor e percebe que tudo o que compõe sua vida, sua casa, seu emprego, as pessoas que ama, até mesmo o reflexo no espelho, pode desaparecer a qualquer instante. Não por um cataclismo distante, mas pelo simples fato de que nada está verdadeiramente sob seu controle. Essa percepção, por mais perturbadora que seja, não é apenas uma reflexão filosófica, é a realidade nua e crua. A cada dia, milhões de pessoas perdem o que acreditavam ser permanente, e o mundo segue indiferente. O paradoxo é este: você passa a vida agarrando-se com todas as forças a coisas que nunca foram realmente suas. O que é mais estranho? Viver se iludindo que possui algo ou encarar de frente que não possui absolutamente nada? Seus apegos moldam silenciosamente sua identidade. O relacionamento que você teme perder, o status que luta para preservar, a opinião alheia que insiste em carregar como se fosse parte do seu corpo. Tudo isso parece essencial, mas se desfaz em questão de segundos. Imagine que alguém arrancasse de você hoje aquilo que considera indispensável: dinheiro, amor, reputação. O que restaria? Quem você seria se fosse despido de tudo aquilo que usa para se definir? A pergunta fere como lâmina. Você realmente vive ou apenas se agarra a muletas emocionais que um dia inevitavelmente quebrarão? Os estoicos chamariam esse apego de prisão invisível. Você acredita estar livre, mas sua mente é escrava de desejos e medos. Quanto mais forte apegado a algo, maior o poder que esse algo tem sobre você. Paradoxalmente, o que você pensa possuir é justamente o que te possui. Não é a casa que pertence a você, mas você que pertence à casa, pois passa a vida trabalhando, sacrificando saúde e tempo apenas para sustentá-la. Não é o relacionamento que está em suas mãos, mas você nas mãos dele, pois sua paz depende do humor, da presença ou da ausência do outro. Não é a opinião social que você controla, mas sua mente que é moldada por ela como barro frágil nas mãos de expectativas externas. E aqui surge a contradição perturbadora. Você anseia por segurança, mas quanto mais se apega, mais vulnerável se torna. Você busca estabilidade, mas cada vínculo rígido que constrói é também uma corrente que limita sua liberdade. O que é mais doloroso? Perder algo ou passar a vida inteira escravo do medo de perdê-lo? Pense nisso. Quantas decisões suas nasceram não de sua vontade, mas do medo de decepcionar alguém, da ânsia de manter um padrão, da necessidade de preservar uma imagem? Quantas vezes você não se traiu apenas para não perder um vínculo? O desapego, nesse sentido, não é sobre abandonar tudo e viver isolado, mas sobre libertar-se da tirania do que você acredita não poder viver sem. Ainda assim, uma pergunta permanece latejando. Se o desapego é a chave da liberdade, por que nos agarramos com tanto desespero? Talvez porque o apego dê a falsa sensação de identidade. Você se apresenta como a pessoa bem-sucedida, a pessoa amada, a pessoa respeitada. Mas quando essa máscara cai, resta apenas o silêncio desconfortável de não saber quem você é, sem as etiquetas do mundo. O que acontece quando o palco desmorona e as cortinas se fecham? Existe algo em você que não pode ser retirado, que resiste mesmo quando tudo desmorona? Essa é a questão que os antigos estoicos sussurravam como segredo perigoso. A verdadeira liberdade não está em controlar o que acontece, mas em controlar como você responde. Mas antes de alcançarmos essa revelação, é preciso mergulhar nas profundezas daquilo que realmente nos prende, porque se você não entende as raízes do seu apego, continuará trocando apenas de correntes, acreditando estar livre enquanto veste algemas invisíveis. E é exatamente aí que começamos a caminhar para a próxima etapa, revelar as forças ocultas, psicológicas, filosóficas e culturais que fazem você acreditar que precisa se agarrar para viver, quando, na verdade, esse agarrar-se é o que lentamente o sufoca. O apego, essa força silenciosa que parece natural, tem raízes muito mais profundas do que você imagina. Não se trata apenas de gostar de algo ou de alguém. Trata-se de uma engrenagem psicológica, filosófica e até cultural que molda a forma como você percebe a si mesmo e o mundo.
Imagine uma criança que, ainda pequena, aprende a segurar um brinquedo como se fosse parte dela. Se alguém o tira de suas mãos, ela chora como se tivesse perdido um pedaço do corpo. Essa reação não desaparece com a idade, ela apenas se disfarça em novas formas. O carro que você teme perder, a posição que protege no trabalho, o amor que guarda com ciúme, o status que defende como se fosse vital. Mas de onde vem essa compulsão em transformar o efêmero em essencial? Daniel Kahneman, ao estudar os vieses cognitivos, mostrou que os seres humanos têm uma tendência natural chamada aversão à perda. Perder algo dói muito mais do que ganhar o equivalente traz prazer. Esse desequilíbrio é a semente psicológica do apego. Você não se prende ao que tem porque ele é valioso em si mesmo, mas porque a simples ideia de perdê-lo parece insuportável. Marco Aurélio, muito antes de Kahneman, já alertava: tudo o que está ao seu redor muda e se dissolve. O apego a essas coisas é o caminho mais curto para a angústia. Mas mesmo conscientes disso, continuamos agarrados. Por quê? Sêneca acreditava que o apego nasce da ilusão de permanência. Ele dizia que sofremos mais pela expectativa de que algo dure do que pela sua perda em si. É como construir castelos na areia e se revoltar contra o mar por cumprir sua natureza. Mas essa ilusão não é apenas individual, ela é reforçada culturalmente. Desde cedo você aprende que sua identidade depende do que acumula: diplomas, conquistas, bens, relacionamentos. Maquiavel já observava que a manutenção do poder não se dá apenas pela força, mas pelo medo da perda. A sociedade inteira opera como um grande teatro, em que cada um é obrigado a proteger papéis frágeis sobre o risco de ser excluído. Esse mecanismo se entranha tão fundo que até pensadores espirituais como Tomás de Aquino apontaram para ele. Segundo ele, o apego excessivo ao mundo material impede o homem de enxergar sua verdadeira natureza espiritual. Joseph Murphy, por outro lado, enfatizava que a mente subconsciente reproduz os medos que você alimenta. Se você teme perder algo, já começa a construir a realidade da perda. Assim, o apego não só prende, como sabota silenciosamente o futuro. E, paradoxalmente, a literatura também revela esse dilema. Machado de Assis, mestre em desvendar a psicologia humana, ironizava o apego às convenções sociais, mostrando como personagens se enredavam em ilusões de status e reconhecimento que, no fim, apenas ampliavam sua miséria. Napoleon Hill, ao explorar o poder do pensamento, já afirmava que quem coloca seu valor em coisas externas, inevitavelmente se torna escravo delas. A cada camada fica claro: o apego não é apenas um hábito inocente, é um programa mental que limita sua liberdade e sua visão de mundo. E qual o efeito disso? A mente começa a se comportar como um animal enjaulado. Quanto mais se apega, mais teme. Quanto mais teme, mais controla. Quanto mais controla, mais se distancia da vida em sua fluidez natural. O resultado é uma existência marcada por ansiedade, comparações constantes, ressentimento e medo. Você não vive, apenas defende território. Não ama, apenas vigia para não perder. Não é livre, apenas troca de prisões. Mas aqui está o ponto crucial. Se o apego nasce de forças tão profundas, vieses cognitivos, ilusões filosóficas, mecanismos sociais e crenças espirituais, então suas consequências são muito mais devastadoras do que parecem. O que você chama de normalidade talvez seja, na verdade, um ciclo de autoaprisionamento coletivo. E é nesse terreno que a próxima questão se ergue com força. Quais são as consequências invisíveis de viver preso a esse apego? Que cicatrizes ele deixa, não apenas em sua mente, mas em toda a estrutura de uma sociedade? Talvez o preço que você paga seja infinitamente maior do que imagina. Um preço tão alto que só se revela quando já é tarde demais. As consequências do apego raramente se apresentam de forma direta. Elas se infiltram como um veneno lento, moldando sua mente e suas escolhas sem que você perceba. Você acredita que protege sua vida ao se apegar,
Mas, na verdade, é justamente esse ato que abre espaço para uma série de tormentos invisíveis. Imagine viver em uma casa cujas paredes parecem firmes, mas que por dentro estão apodrecendo. Um dia, de repente, tudo desmorona. É assim que o apego age. Constrói uma ilusão de segurança enquanto, silenciosamente, corrói a estrutura da sua liberdade interior. O primeiro efeito invisível é a ansiedade crônica. Você talvez acredite que sua preocupação constante é sinal de responsabilidade, mas, na verdade, é reflexo da tentativa desesperada de controlar o incontrolável. A psicologia cognitiva mostra que a mente, ao se fixar em algo que pode ser perdido, entra em um estado permanente de vigilância. Isso ativa mecanismos neurológicos ligados ao estresse, inundando o corpo com cortisol. O resultado? Uma vida em que a mente nunca descansa, sempre rondando cenários de perda. Não é curioso perceber que, quanto mais você se apega ao que ama, mais se distancia da paz de realmente desfrutá-lo? Outro efeito igualmente corrosivo é a distorção da identidade. Você começa a acreditar que é aquilo a que se apega. Se perde o emprego, perde também o sentido de si. Se um relacionamento termina, é como se tivesse sido apagado. Isso cria um ciclo vicioso. Para se sentir alguém, você precisa sempre acumular mais títulos, mais validação, mais conquistas. O problema é que esse processo nunca acaba. Como um viciado, a cada dose de reconhecimento ou conquista, o alívio dura pouco e logo surge o vazio pedindo outra. Assim, o apego transforma em eterno mendigo emocional. As consequências não param na esfera individual. Elas se expandem para o tecido social. Culturas inteiras foram erguidas sobre o culto ao apego. O consumismo é apenas a versão moderna disso. Convencem você de que seu valor está nos objetos que possui. E quando esses objetos envelhecem, você se sente diminuído junto com eles. Esse mecanismo de controle foi descrito por filósofos como Foucault e explorado em diferentes tradições de poder. Uma sociedade apegada é uma sociedade manipulável. Afinal, se sua identidade depende do que pode ser comprado, perdido ou roubado, você nunca será realmente soberano. E existe ainda um impacto mais sutil. O apego destrói a capacidade de amar de forma plena. Pense bem, quando você ama alguém com apego, seu amor não é livre, é condicionado pelo medo. Você não diz, eu quero que seja feliz. Você diz, eu quero que seja feliz desde que esteja comigo. Esse tipo de amor, travestido de cuidado, é na verdade uma forma sofisticada de posse. Aos poucos, o que poderia ser uma relação de crescimento mútuo torna-se uma gaiola de exigências. Quantos casais não vivem décadas lado a lado, mas nunca experimentam a verdadeira liberdade de amar porque confundiram amor com propriedade? E, por fim, talvez, a consequência mais trágica, a perda silenciosa da própria vida. O apego prende ao passado que já não existe e ao futuro que ainda não chegou. Você passa horas, dias, anos tentando segurar o que escorre entre os dedos, e quando finalmente olha para trás, percebe que não viveu, apenas vigiou. É o que Sêneca chamava de a maior perda da vida, o tempo que passa despercebido. Não é que você tenha perdido coisas, é que perdeu a si mesmo enquanto tentava segurá-las. Essas são as cicatrizes invisíveis que o apego deixa. Elas não se mostram de imediato, mas se acumulam até que um dia você se percebe exausto, vazio, preso em correntes que nunca viu sendo forjadas. A pergunta que se impõe agora é inevitável. Diante de uma prisão tão silenciosa e devastadora, existe um caminho de fuga? É aqui que entra a rebelião, não contra o mundo, mas contra a programação mental que lhe foi imposta. Uma ruptura radical, um gesto ousado de libertação capaz de transformar completamente a forma como você enxerga a si mesmo e o que chama de vida. A rebelião começa no instante em que você ousa suspeitar que tudo aquilo que lhe ensinaram sobre segurança, identidade e valor era apenas uma construção frágil. Imagine-se diante de uma muralha que sempre acreditou ser indestrutível e de repente descobre que é feita de papel. O primeiro ato de libertação não é destruir essa muralha, mas enxergar sua fragilidade. Essa percepção já rompe correntes invisíveis. O desapego não é renúncia covarde,
mas a mais ousada forma de coragem. Escolher ser dono de si quando o mundo inteiro insiste que você deve ser dono de coisas. Os estoicos falavam em distinguir o que está sob o nosso controle e o que não está. Parece simples, mas é revolucionário. Você não controla a opinião alheia, o fluxo da economia, a fidelidade do parceiro, a duração da vida, mas controla suas escolhas, seus pensamentos, sua atitude diante da perda. Marco Aurélio escrevia em seu diário: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Compreenda isso e encontrará força." Essa inversão de foco é uma das armas mais poderosas contra o apego. Quando você transfere sua energia do impossível, controlar o mundo, para o possível, controlar a si mesmo, algo muda de forma irreversível. Mas atenção, libertar-se não significa viver sem vínculos, e sim ressignificá-los. Sêneca, por exemplo, amava profundamente seus amigos, mas advertia: "Ama-os como se um dia fosse os perdê-los." À primeira vista, essa frase parece fria, quase cruel, mas em essência, ela liberta. Quando você ama sem se agarrar, permite que o amor floresça em sua forma mais pura, sem o peso da posse, sem o veneno da expectativa. É um amor que acolhe, mas não aprisiona. Esse é o primeiro passo da rebelião: transformar cada vínculo em escolha consciente e não em corrente. A segunda etapa é cultivar uma mente que aceita a impermanência como lei. Historicamente, muitos se rebelaram dessa forma. Pense em Diógenes, o cínico que vivia em um barril e zombava dos homens presos a seus palácios. Ele não rejeitava o conforto por masoquismo, mas para provar que ninguém podia comprá-lo com promessas de status ou riqueza. O verdadeiro poder não está em possuir mais, mas em precisar de menos. Ao diminuir sua dependência, você diminui também as armas que o mundo pode usar contra você. Outra arma da rebelião é o exercício do pensamento inverso. James Allen dizia: "Você é hoje onde seus pensamentos o trouxeram." Se pensamentos de perda o aprisionam, pense o oposto. E se nada fosse realmente meu, o que eu ainda teria? Essa prática, quase contra-intuitiva, abre espaço para perceber que você continua sendo o mesmo sem as máscaras sociais. O desapego revela não um vazio destrutivo, mas um núcleo indestrutível de identidade, aquilo que nenhuma perda pode apagar. E ainda a prática silenciosa de aceitar a morte como conselheira. Não a morte física apenas, mas a morte simbólica de tudo aquilo que você teme perder. Ao ensaiar diariamente a perda em sua mente, você enfraquece a tirania do apego. Os samurais treinavam com essa consciência. O guerreiro já está morto. Justamente por aceitar a morte, lutavam com liberdade. O mesmo se aplica à sua vida. Quando você aceita a possibilidade de perder tudo, passa a viver sem medo. E esse é o ápice da liberdade. Nesse caminho, você se torna alguém que não mais corre atrás da vida com desespero, mas caminha com firmeza. Não mais um refém das circunstâncias, mas um criador consciente de respostas. Essa é a rebelião que assusta, porque ninguém pode controlá-lo quando você já não teme perder. O mundo pode tirar tudo de você, mas não pode tirar sua capacidade de permanecer inteiro diante da perda. Mas ainda resta uma questão. Se essa rebelião é possível, qual é a verdade última que ela revela? O que acontece quando você ultrapassa as camadas do apego, da ilusão e do medo? A resposta não é apenas filosófica, mas existencial, e redefine radicalmente a maneira como você vê a si mesmo e a própria vida. A verdade final surge quando você percebe que todo o esforço de segurar o mundo em suas mãos sempre foi inútil, porque o mundo nunca esteve em suas mãos. Imagine-se em uma praia. Você tenta agarrar a água do mar com os punhos fechados,
mas quanto mais força coloca, mais rápido ela escapa. Agora, abra as mãos e de repente percebe que o mar inteiro continua diante de você, intocado, abundante. O desapego é essa abertura. Não significa perder, mas parar de lutar contra o fluxo da vida. O que se revela nesse instante é devastador e libertador ao mesmo tempo. Nada é realmente seu e justamente por isso tudo pode ser vivido em plenitude. O insight é simples, mas poderoso. Você nunca possuiu nada além da sua consciência, da sua capacidade de responder ao que acontece. Todo o resto, o corpo, os bens, as relações, a própria vida, foi apenas emprestado por um tempo. Marco Aurélio chamava isso de presentes temporários do destino. Ao internalizar essa verdade, as correntes do apego se desfazem. Você entende que não é dono, mas hóspede. Não é proprietário da vida, mas participante dela. E nesse reconhecimento, uma nova forma de liberdade emerge. Uma liberdade que não depende de circunstâncias externas. Aqui, o paradoxo final se desvela. Ao parar de segurar, você finalmente experimenta a posse real. Ao deixar de exigir que o mundo se mantenha como você quer, você pode apreciá-lo como ele é. Ao aceitar a finitude de tudo, descobre a infinitude da experiência. Não é que a vida se torne mais fácil, mas ela se torna mais verdadeira. A morte, a perda, a mudança deixam de ser inimigos e passam a ser mestres. O desapego não rouba a intensidade da vida, pelo contrário, a multiplica, porque você não teme mais vivê-la por inteiro. Essa é a realização mais poderosa. A liberdade interior não está em acumular, mas em soltar. Não está em proteger, mas em confiar. Não está em conquistar, mas em se alinhar com a impermanência. É o que os mestres sempre souberam, do estoicismo à espiritualidade oriental, das reflexões de Sêneca ao desapego dos monges budistas. Todos apontavam para a mesma chave. A vida não lhe deve nada, e é justamente por isso que cada momento é um presente absoluto. E aqui o roteiro não termina, mas se transforma em convite, porque essa verdade não pode ser apenas compreendida intelectualmente, ela precisa ser vivida. Você precisa se perguntar agora, o que eu tenho segurado com tanto medo? O que eu acredito que, se perdido, me destruiria? O que aconteceria se eu soltasse? Não se trata de abandonar tudo, mas de permitir que nada o possua. Quando você consegue viver assim, algo extraordinário acontece. O amor se purifica, o medo se dissolve e até a dor ganha uma nova dignidade. Você se torna como o viajante que aprecia a paisagem sem tentar carregá-la na mala. Cada momento é completo. Cada perda é apenas transição. Cada vida é breve, mas inteira. E nesse estado, o que resta não é vazio, é plenitude. O desapego, afinal, não é ausência de laços, mas presença de alma. Não é indiferença, mas intensidade. Não é desistência, mas triunfo silencioso sobre tudo aquilo que antes o dominava. A verdade final é que você já era livre, mas se esquecia disso ao se acorrentar ao que nunca foi seu. Agora, ao soltar, você retorna ao lugar que sempre foi seu de direito, a vastidão de uma liberdade que ninguém pode tirar. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.